Independente da época que você analisar o mundo, você verá que as pessoas elas sempre foram catalogadas e subjugadas com base em suas características. E essas características elas só nos diferenciam aos olhares de estranhos, estranhos dos quais não entendem o básico do funcionamento de um ser humano. Funcionamento esse que, independente do seu jeito de andar, o modo como você olha ou demonstra afeto por quem você ama, independente da sua cor ou de onde você veio, todos somos iguais. E no final, eu, você, todos que um dia chegamos a amar ou odiar, todos voltaremos para o início, de onde todos viemos, que é o vazio. Bom, como você já viu no título, o episódio de hoje é sobre como derrotar o almirante da marinha Green Bull de One Piece, personagem que ele demonstra ser, digamos que, o pior tipo de pessoa, que cria a diferença entre todos os seres e suas classes sociais. Então, se você é novo aqui, eu sou o John, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações e me auxiliar no canal. Também estou disponível em outras plataformas como Spotify, Google Podcast. E se você gostar muito e tiver a possibilidade de me ajudar a manter o canal, o link do Apoia-se está na descrição. Fechou? Então, bora de como derrotar o Almirante Green Bull. Bom, eu quero que você imagine que você se encontra no universo de One Piece. Um mundo cheio de mistérios e com pessoas incríveis, pessoas das quais tem seu passado tão ruim quanto se pode imaginar. Algumas delas usam esse fato como desculpa para serem pessoas ruins e propagar o mal, e outras aceitam seu passado como parte delas e tentam todos os dias serem pessoas melhores, a fim de que as pessoas ao seu redor não sofram o que ela sofreu. E infelizmente, assim como em nosso mundo, existem pessoas ruins, pessoas que possuem ideologias totalmente desnecessárias e prejudiciais para a vida de qualquer ser humano que ela julgar estar nesses parâmetros impostos pela ideologia dela. Quando eu falo tudo isso, você logo imagina alguém totalmente ruim e que luta para propagar a desigualdade pelo mundo. Mas e quando essa pessoa utiliza o uniforme da marinha do mundo de One Piece? Dando uma pausa rapidinho, se você escutou até aqui e estiver gostando, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Lembrando que eu também estou disponível no Spotify, Apple Podcast, entre outras plataformas. E se você estiver gostando muito do conteúdo, não se esqueça de me ajudar lá no Apoia-se para que eu consiga evoluir o canal mais e mais com a sua ajuda. Fechou? Então, pode continuar o episódio aí. Um uniforme do qual era para ser utilizado para proteger e servir aos necessitados. Acaba sendo um manto que só traz diferença entre aqueles que estão no topo do mundo e aqueles que não têm condições de mudar suas vidas. O mais novo almirante da marinha em One Piece, ele é exatamente assim. Green Bull, ele é uma pessoa desprezível que acredita que todos estão abaixo dos Tenryubitos e que isso automaticamente lhe dá o direito de morrer. Mas então eu pergunto para você, como derrotar um almirante da marinha, cuja força é do mais alto escalão do mundo? Além da força física e resistência sobre-humanas, ele ainda possui uma Akuma no Mi do tipo Logia, o que o torna uma força da natureza, e ele basicamente possui dois tipos de Haki, seriam o Haki do armamento e o Haki da visão. Então vamos lá. Primeiro, que você tem que saber, se você não sabe, que a fruta do almirante é a Morimori no Mi, é a fruta da planta, do qual permite ao usuário não só transformar o ambiente ao seu redor em florestas, mas como permite alterar a natureza do seu próprio corpo para plantas. Então, ele se transforma em uma árvore. Como o almirante é obrigatório que ele tenha basicamente o uso do haki do armamento e haki da visão, senão ele não se tornaria almirante. Então, por ele ser almirante, acredito que ele possa ter até o haki do armamento e da visão avançados. Acho muito difícil ele não ter, tá? Deve ser um usuário muito forte de ambos os hakis. Ainda não tivemos a informação de algum dos almirantes terem haki do rei, tirando o Sengoku, claro. E você deve notar que
esses dois pontos eles já dificultam e muito a luta e derrota do almirante. Primeiro que você nota que na trama todos os almirantes eles têm um uso excepcional de suas frutas, lutando previamente com elas em qualquer situação. Talvez o desenvolvimento tão forte no uso das frutas seja para compensar justamente a falta de haki do rei neles ou algo que ainda não foi explicado na trama. Mas de certo ponto eles têm um uso muito forte das suas frutas, o que o torna excepcionais lutadores, como o Akainu, como o Aokiji, como o próprio Green Bull e também como o Borsalino. Então, diante das informações que eu passei, de que ele possui uma logia da planta, você automaticamente já pensa que o modo mais fácil de derrotá-lo é usando o fogo, certo? Certo. Não tem nem o que discutir, já que o fogo ele retira a umidade do ambiente e é altamente perigoso em florestas, fazendo assim com que o almirante ele não consiga realizar o processo de fotossíntese que ele realiza nos seus adversários ou no próprio ambiente. Mas esse não é o único modo de derrotá-lo, e acredito também que ele deva ter alguma maneira de se precaver de fogo, já que ele sabe, foi demonstrado no mangá, que ele já conhece sua fraqueza. Então, o almirante, assim como todos os outros almirantes que utilizam da sua Akuma no Mi como forma de luta primária, ele ainda possui uma espada sem bainha na cintura e ele não parece ser do tipo que segue a vida de espadachim, mas ele pode ser muito bem um lutador assim como o King, que utiliza de todos os meios possíveis para se lutar. Então ele usa chutes, socos, Akuma no Mi e espadas para ter um amplo modo de combater qualquer adversário. Na trama, ele diz que já está sem se alimentar faz algum tempo, e vimos o motivo disso no mangá. Ele suga os nutrientes de seus adversários e se alimenta disso. Um corpo humano pode acabar sendo uma pequena fonte dos nutrientes que ele talvez precise, e ele talvez consiga ter um up em sua força se ele absorver a água e sais minerais do próprio solo, ficando aí muito mais forte, já que o solo vai lhe proporcionar muito mais água e muito mais sais minerais do que um corpo humano. Então assim o fogo ele acabaria sendo útil para secar o solo e tudo ao seu redor, retirar a umidade, mas acredito que a luta não ficaria para o Sabo, que é o atual usuário da Mera Mera no Mi, por ser muito óbvio e teria na verdade outro modo de derrotar o almirante da planta. E se eu te perguntar, você saberia me responder o que acontece se você rega em excesso uma planta? Plantas regadas em excesso, elas acabam criando um problema chamado asfixia radicular, que nada mais é do que a falta de oxigenação nas raízes. Essa falta de oxigenação, ela acaba prejudicando a absorção da água e dos nutrientes pelas raízes, fazendo com que a planta fique fraca, tenha o crescimento desacelerado, não surgem novos brotos e, além de tudo isso, ela fica vulnerável a possíveis bactérias. Então, se eu jogar um balde de água bem grande no almirante, vai funcionar? Talvez, se o balde de água for bem grande e você estiver muito motivado e o balde também estiver muito motivado, quem sabe tu derrota ele. Mas é aí que entra o Jinbe, um personagem do qual ele basicamente sofre discriminação por conta da sua raça, e ele é um ótimo personagem para acabar lutando justamente por ele ser um tritão. E já que o almirante vê tritões como seres inferiores, quem melhor do que ter uma luta contra o próprio almirante do que o Jinbe? Então o Jinbe, com o karatê tritão, ele possui meios, entre aspas, de jogar água no almirante, né? E ele acaba se tornando vulnerável, o próprio almirante, por conta do seu uso primário da Akuma no Mi. Então ainda não foi demonstrado uma luta direta dos almirantes, né? Tem a luta do Aokiji e do Akainu que ficou em Punk Hazard, mas não foi passada. Nós só sabemos que aconteceu e é isso, e o Akainu ganhou. Mas o que aconteceria se o almirante que usa a Akuma no Mi como fruta primária tivesse ela totalmente enfraquecida? Ele teria que basicamente usar de outros meios, e talvez até por isso que o almirante Green Bull ele utilize espada,
justamente por ele já ter a fraqueza contra o fogo e acabar inutilizando sua Akuma no Mi algumas vezes para poder garantir a... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações. Um ótimo final de semana, uma ótima semana independente de quando você estiver escutando, e um beijão para vocês.